Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui gravando mais um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. E vou começar a falar sobre um tema em que uma pregação só ela não é suficiente. Então nessa primeira pregação, nós vamos trazer bastante para vocês um fundamento importante sobre como viver o sobrenatural de Deus. E nas próximas, ainda que a gente vai modificando um pouco o nome, não vou fazer como parte 1, parte 2, mas elas devem ser nessa sequência. E assim, cada uma delas vai estar trazendo uma verdade, trazendo fundamentos que vai te ajudar. Vou trabalhar sempre sobre os mesmos fundamentos que eu vou ensinar nesta primeira mensagem. Então, todos eles terão os mesmos fundamentos, textos diferentes da Palavra do Senhor, explorando para que você possa assimilar bem esse tema. E eu desejo que você possa viver o sobrenatural de Deus. O tema ministrado na congregação hoje, mas aqui eu estou expandindo um pouco mais a mensagem. Ela está um pouco mais completa e eu creio que vai ajudar você na sua fé. Como viver o sobrenatural de Deus? Nós vamos ler o texto de Efésios 1, versículo 3, do 17 ao 23, e eu vou estar fazendo uns breves comentários e trazendo princípios, e depois eu entro num texto de Jesus com seus discípulos. O sobrenatural, ele acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Deus cria em nós expectativas para viver o sobrenatural. Agora, como isso acontece? O que eu tenho que fazer? Efésios 1,3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A expressão grega aqui ela é um particípio aoristo, que nos tem abençoado, como traduz a revista atualizada, ou o qual nos abençoou, como traduz a corrigida fiel. E pode se referir a uma ocasião específica no passado, quando Deus então trouxe as bênçãos aos homens através de Cristo, o seu Filho. No grego, o substantivo ele é singular. Uma tradução melhor seria com cada bênção espiritual. Então, Deus nos abençoou com cada bênção específica ou especial, bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. O Pai já nos deu, então, resumindo, o Pai já nos deu cada bênção espiritual que precisamos. E as bênçãos que nem sequer imaginamos. A Almeida, a revista atualizada, traduz como com toda sorte de bênção espiritual, mas é com todo tipo de bênção. O que é o detalhe? O problema é que as bênçãos estão nos lugares celestiais, lá nos céus, no terceiro céu. E nós, né, você está aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra. E a única forma de poder obter o máximo possível dessas bênçãos é viver o sobrenatural de Deus. Mas a imensa maioria dos cristãos vai viver buscando nos montes, Jerusalém, vão morrer em bem pouco dessas bênçãos espirituais irão provar. A gente pergunta por que isso acontece, né? E diz aí, então o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. A palavra de Deus ela modela mundos e produz milagres, mas a maioria dos cristãos vive numa ignorância bíblica que é gritante, um analfabetismo bíblico mesmo. Porque se tivesse noção do que ela é capaz de fazer em suas vidas, jamais abririam mão de aprendê-la. Teriam sede. Você só se interessa por uma coisa que você sabe, o seu teor sabe que aquilo é produtivo, que aquilo é lucrativo, que aquilo de alguma forma vai te trazer benefício. E os cristãos ignoram a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ele ora a Deus para dar revelação aos cristãos de Éfeso, né, sobre a palavra de Deus. A palavra revelação aqui no grego é Apocalipsis. Nosso terço, o nome do livro sagrado, o livro que encerra toda a Bíblia, né? Apocalipse tem, resumindo, 4 significados que a gente vai aproveitar aqui, né? Tem mais, mas vamos ficar com esses 4. Uma revelação da verdade, uma instrução, um ato de tornar descoberto o que era desconhecido, de verdades não presentes nas mentes das pessoas e que virão a tornar parte de sua realidade, e aparecimento. Então veja bem, Deus está nos dando uma revelação.
Versículo 18 ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Como Deus, o termo utilizado muito para os redimidos. A pior coisa que existe é tentar dar libertação a um povo que prefere viver na escravidão da sua própria vontade, na escravidão de usos e costumes. Não conhecer o que Deus tem para nós nos deixa no mesmo nível que os ímpios, que os hereges e que os desviados. É quase no mesmo nível. Não desfrutamos nada. No versículo 19 ele diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O sobrenatural de Deus, ele espanta a todos, mas a falta de conhecimento impede Deus de agir na sua vida. No versículo 20 ele diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. O poder sobrenatural de Deus, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. E é o mesmo que atua quando vivemos, andamos no sobrenatural de Deus. No versículo 21 ele diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O poder sobrenatural de Deus, ele é ilimitado. E quanto mais se viver nele, mais veremos como não dá para mensurar a capacidade de agir e operar milagres, como Deus faz isso. Não é você que vai fazer, é Deus que vai operar os milagres. E ele pode fazer isso, está ao seu alcance. Infelizmente, a gente imagina que é só através de pessoas especiais. E esse é o engano. Não é apenas de pastores, profetas e apóstolos, isso é para todo cristão redimido. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então aqui o problema é que este poder exige que estejamos como parte da igreja, pois Cristo está como cabeça. Então, esse poder sobrenatural, ele não é experimentado fora do corpo, é com o corpo, porque o corpo é a igreja de Cristo. Aí, então, isto é, cada congregação é parte do corpo, não é? Então diz, essa igreja, não. Aí, na verdade, a igreja de Cristo é uma só. Aquilo que você chama de uma igreja, uma denominação, ela é uma parte da igreja de Cristo. Então ela é uma congregação. O versículo 23 diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E o modo de vida, então, dos cristãos atuais pensam que a igreja, o corpo de Cristo, é um boneco espantalho que você pode rasgar, bater, dividir e fazer o que bem quiser. Afinal, o que é sobrenatural? Que eu tanto tenho falado. Sobrenatural quer dizer o que faz milagres, miraculoso, extraordinário, que ultrapassa o natural, que está fora das leis naturais, que não é conhecido senão pela fé. Então, quando ele fala dom de operação, de operar milagres, ou operar maravilhas, operar o sobrenatural, que é maravilhoso, sobre-humano, maravilha, não é? O poder sobrenatural e a autoridade de Deus, eles estão disponíveis para todos os cristãos que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Eu tenho 3 pregações falando sobre a autoridade do crente, que você pode pesquisar no YouTube, e elas são assim também tremendas. No versículo 7 ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Da mesma forma que estiveram disponíveis para os santos do Antigo Testamento e de uma forma plena para a igreja de Atos. Mas para isso você tem que entender a forma de operar o sobrenatural de Deus. Ele não está vinculado a uma placa, aqui Deus faz isso. Não, está seguindo princípios. Seguindo princípios, você vai estar aprendendo isso, correto? Tem gente que acredita que se mudar para uma outra igreja, onde alguém orou e fez um milagre, que agora vai acertar. Isso é buscar no homem carnal, isso não é sobrenatural, correto? Isso é natural. Tem gente que acredita que se for lá nos montes e montanhas vai conseguir o sobrenatural de Deus. Isso também é carnal, não tem nada a ver. Tudo coisa do homem. Versículo 13 diz, disto também falamos, não em palavras. Na verdade aqui eu vou citar 1 Coríntios 2, dos 13 ao 15, para a gente entender que isso são coisas espirituais. O apóstolo Paulo escreve, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que quer dizer isto? O sobrenatural de Deus, ele escapa às leis naturais e à forma carnal dos cristãos pensarem.
Exemplo, o homem pode andar, saltar e pular, mas não pode voar. Quando você anda, quando você vive o sobrenatural de Deus, você carrega os seus fardos e diz: estou esperando em Deus porque Deus está trabalhando na solução do meu problema. Se o seu inimigo vem contra você com trabalho de macumba, magia negra, feitiçaria, bruxaria, você sabe, nós estamos assentados com Cristo, portanto, você pode descansar no Senhor. Efésios 2, 4, 8, Paulo escreve assim, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, para os Efésios, nossos amados irmãos: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Maravilhoso. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele começa mostrando isso daí. Então, enquanto espera Deus agir, você continua trabalhando na obra de Deus, produzindo as boas obras do reino. Então ele mostra aos redimidos, aqueles que são salvos pela graça. Você é salvo de graça, pela graça de Deus. Quando você cumpre Romanos 10, 9, você confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e crê que Jesus morreu na cruz e Deus o ressuscitou dos mortos. Você crê no seu coração. Parte dessa riqueza da sua graça só é provada quando ando no sobrenatural de Deus. Aprendemos que Deus não nos salvou apenas para nos levar para o céu, mas para nos abençoar e nos usar para os seus bons propósitos. Ele nos chama para fazermos diferença, para sermos relevantes, para vivermos uma vida não comum, mas marcante e extraordinária. Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossa vida e através de nós. E uma vida extraordinária passa obrigatoriamente pelo caminho do sobrenatural. Essa é a consequência. No versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós vemos aqui que o feitura, a palavra grega aqui é poieima, que quer dizer uma obra, algo que é feito, obra de arte. Então, não da forma que tentam explicar a física e a mecânica quântica, mas os redimidos no sangue de Jesus Cristo estão em dois lugares ao mesmo tempo. Estamos aqui na terra e estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E deveríamos aproveitar desse privilégio para viver no sobrenatural. Aí, quais são os fundamentos necessários para se viver e andar no sobrenatural de Deus? E eu vou começar a falar sobre eles, exemplificando hoje, e depois a gente vai continuar em outras mensagens. Então nós vamos falar, são 5. Estar dentro do propósito de Deus, ouvir a palavra de Deus, ativar a fé viva que determina o milagre. Podemos dizer aqui, eu vou até substituir isso aqui, porque na verdade é obedecer a palavra de Deus. Então vamos lá, estar dentro do propósito de Deus, 1. Obedecer a palavra de Deus, 2. Ativar a fé viva que determina o milagre, 3. Dependência total de Deus, 4. E reconhecer o princípio da autoridade. São esses 5 fundamentos básicos. Então vamos lá. Sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente pode classificar assim 4 tipos de pessoas. O primeiro são os que não querem ouvir nem aprender. O segundo são os que ouvem, logo desanimam e esquecem. Os terceiros são os que ouvem e não obedecem, estão anestesiados. E o quarto são os que ouvem e obedecem, que é um grupo pequeno. Então é um grupo pequeno que se candidata a viver o sobrenatural de Deus. Por que as pessoas estão tão cansadas e suas vidas espirituais estão vazias? Eu sempre estou ouvindo coisas assim. As pessoas me dizem assim: pastor, eu venho vazio para o culto e volto vazio da mesma forma em que aqui entrei, nem a palavra toca no meu coração. Por que isso acontece? Aí começa a procurar um monte de oba-oba. Por que acontece isso? Isso está acontecendo por quê? Existem 3 respostas básicas para essa pergunta. A primeira, porque você não se esforça em conhecer a palavra de Deus. Em Oséias 4,6, a parte A do versículo diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando falta conhecimento das coisas, a gente imagina que você comprou um bem, uma coisa eletrônica, e você não conhece um celular, por exemplo, não sabe lidar com ele.
ele não vai te ter utilidade nenhuma. A palavra de Deus, se você não procurar conhecê-la, ela não vai ter utilidade nenhuma e você não vai se interessar por ela. Segundo, o pouco que conhece faz como Saul, obedece somente ao que é conveniente. E o vazio chegou, né? Nós lemos lá em 1 Samuel 28:6 que diz assim: consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Quer dizer, começa por aí, né? O Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Deus, nem por sonhos, quer dizer, Deus fechou mesmo a porta. Saul foi procurar uma médium, a médium de Endor, que ela lhe falasse o que ele queria ouvir. E hoje cada um está procurando a sua médium de Endor nas igrejas, que prega o que ele quer ouvir, que profetiza o que ele quer ouvir. Então é essa a situação. Deus só fala quando estamos em obediência. Esse é o detalhe. Deus verdadeiramente só fala com quem está procurando obedecer a sua palavra. Senão você vai ficar escutando nos montes e em vários lugares, né? Eis que você vai fazer isso aqui, só coisas assim, coisas boas, profetizando vitória, e isso e aquilo, e você realmente não ouve a palavra de Deus. E isso te impede de viver o sobrenatural de Deus e vivemos só o natural, na carne, vidas vazias. O sobrenatural acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Deus cria em nós expectativas para viver o sobrenatural de Deus, pela palavra de Deus, não do homem. Como eu disse, Efésios 1:3, já acabei de ler: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Pai já nos deu cada bênção espiritual que precisamos, e as bênçãos bênçãos que nem sequer imaginamos. O problema é que elas estão, como eu já disse, nos lugares celestiais, lá no terceiro céu, e nós estamos bem aqui na terra. E a única forma de poder obter o máximo possível dessas bênçãos é viver o sobrenatural de Deus. Mas a imensa maioria dos cristãos vive buscando em lugares errados, de forma errada. A pior coisa que existe é tentar dar libertação para um povo que prefere viver na escravidão da sua própria vontade. E esse é o problema. O poder sobrenatural de Deus, ele é ilimitado. E quanto mais você viver nele, mais você verá que não dá para contar a capacidade que Deus tem de operar milagres. Então vamos lá. O que a gente precisa entender? Afinal, o que a gente precisa entender sobre isso? E nós vamos então fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, e através dele eu vou estar explicando para vocês. No versículo 22 ele diz: então, olhando o primeiro princípio, estar dentro do propósito de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. O propósito de Deus é que você se pareça com Jesus. E por isso a ordem do Senhor é para fazer discípulos. Isso significa que eu sou discípulo de alguém, que eu me reúno com alguém, e futuramente eu terei ao menos um discípulo. Então esse é o propósito, Jesus com seus discípulos. Jesus está ensinando isso no discipulado. Tem cristão que toca e canta na igreja, ele acha que esse é o propósito maior dele. Quando ele tem um problema na igreja, ele peca, ele apronta, entra em desentendimento com o pastor, com alguém, ele muda de igreja e vai tocar em outra igreja. Por quê? Porque ele acha que tocar é o propósito maior de Deus. Jesus não mandou ir de fazer músicos, ir de fazer cantores, ir de fazer teatro. Não que isso seja errado, mas isso não pode ser o seu propósito. Isso são meios que você pode utilizar. Mas o propósito é que você seja discípulo de Jesus e se pareça com ele. E para se parecer com ele é a obediência. Está fora do propósito de Deus, porque Jesus não mandou fazer nem músico, nem cantor, nem essas coisas. Jesus mandou fazer discípulos. A música não pode ser o objetivo maior, mas sim o discipulado, o ser discípulo. Jesus deu sua última ordem para a igreja, lá em Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele foi bem específico, claro, objetivo e direto. Pastor, mas a gente vai orar no monte e recebe muitas profecias a nosso favor. Está fora do propósito de Deus, porque Jesus não mandou fazer isso. Jesus mandou fazer discípulos. Em Lucas 6,40 ele fala: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então Jesus conta que o discípulo vai ser bem instruído na palavra do Senhor. Então isso significa que eu sou discípulo de alguém, me reúno com ele e futuramente terei ao menos um discípulo. Que fique bem gravado isso. Mas se eu assistir vídeos pela internet, você vai ter conhecimento, mas não vai ser discípulo, porque você não vai ter alguém te ensinando. Você adquire conhecimento, mas não se torna um discípulo, porque também não existe um web discípulo. Na grande maioria das vezes, quando você está dentro do propósito de Deus, você está fazendo algo que preferiria não fazer. Dificilmente estará fazendo aquilo que mais gosta.
A gente normalmente gostaria de estar fazendo outras coisas, tem coisas mais, mas no propósito de Deus você tem que fazer o que Ele mandou fazer. Quando você está fazendo somente aquilo que mais gosta, você vive como o rei Saul. Está fora do propósito de Deus. Você não é um discípulo de Jesus. Você faz aquilo que gosta. O que você não gosta, você não faz. Você corta da sua vida, não é? Segundo princípio, então, ele fala de obedecer a palavra de Deus. No versículo 22, 23 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. 22, a parte A. No 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus vai sozinho orar no monte e não leva seus discípulos para orar no monte. Os discípulos, aos discípulos, ele deu ordem para entrarem no barco. Mas por que Jesus não levou os discípulos para orar no monte? Não é interessante? Hoje todo mundo vai orar no monte e Jesus não levou os deles. Por que será? A lição a ser aprendida não está nos montes, mas ela está dentro do barco. Os discípulos obedecem a palavra de Jesus. A palavra de Deus, ela modela mundos e produz milagres. Hebreus 11:3 diz: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas a maioria dos cristãos vivem numa ignorância bíblica que é gritante. São analfabetos de Bíblia. E esse é um problema. Se tivessem noção do que a palavra de Deus é capaz de fazer, com certeza teria um fervor, uma fome muito grande da palavra de Deus. Terceiro, ativar a fé viva que determina o milagre de Deus. Versículo 24 ele fala: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus está muito longe, está invisível para os discípulos. Cresce o perigo, um vento forte que era uma tempestade, né, contra o sentido da navegação do barco. No natural, os discípulos poderiam morrer. Precisavam de um milagre, andar no sobrenatural de Deus. No versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Essa vigília era entre 3 e 6 da manhã, então era de madrugada. Então a coisa estava feia, escuro. Agora Jesus vem até seus discípulos. Jesus vem andando por cima do mar. Um milagre espetacular, Jesus ensinando a andar sobre o sobrenatural de Deus. Andar no sobrenatural. No versículo 26 diz: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Fantasma, que é a palavra do grego, é fantasma mesmo, que significa uma suposta aparição de uma pessoa morta ou de sua alma. É uma visão de uma assombração. Os discípulos ainda não estavam bem ensinados e por isso ainda acreditavam em superstições. Veja bem, quantas superstições os cristãos creem por falta do quê? De aprendizado. Jesus fala que o discípulo que for bem instruído, então fala de uma sequência, não é? Os marinheiros, na época dos discípulos, eles acreditavam que quando se visse fantasma no navio, era sinal de que o navio iria afundar num naufrágio, e o pessoal ia morrer todo mundo. Então os discípulos berraram e tremeram de medo. A ignorância sobre a palavra de Deus, ela custa muito caro na vida dos cristãos. Mas no discipulado, o discípulo é protegido. E seu mestre, o discipulador, irá ensiná-lo a verdade. No versículo 27, ele diz assim, Mateus 14, 27, ele diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sou eu sou, né? Eu sou do Antigo Testamento. Jesus então falou com os discípulos, sua palavra foi liberada em meio ao medo, pavor e tempestade. A fé dos discípulos, ela não era uma fé viva, então não dava para ativar, né? Tiago fala em Tiago 2,26, ele diz: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então tem fé morta, ela não tem obra. Obra, especialmente aquilo que se refere ao quê? A obra, aquilo que é produzido pelo Espírito em nossas vidas. E ela vai se transformar em muitas coisas, em dons, em serviços, até mesmo em caridade, não é? O sujeito que é produzido, que produz, né? Ele é produtivo no reino de Deus. No versículo, Mateus 14, 28, ele diz: E respondeu-lhe Pedro. Então nós vamos entrar no quarto princípio, falando da dependência total de Deus. É necessário isso. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Agora Pedro decidiu que iria experimentar andar no sobrenatural de Deus e fala com Jesus. Aí, aquele grande texto, versículo 29 de Mateus 14. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Andou aqui, nós temos aqui o verbo grego, peripatio, significa andar, caminhar, significa fazer bom uso das oportunidades, significa viver, regular a própria vida. Então, Pedro, fazendo bom uso da oportunidade, ele começou a andar, né? A palavra, o verbo aqui é peripatesin, quer dizer que ele deve ser construído aqui como um auristo incoativo, quer dizer, ele começou a andar, tradução, começou a andar.
Enquanto Pedro estava vivendo na dependência de Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Pedro estava experimentando o sobrenatural de Deus. E versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. A revista atualizada traduz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Reparando aqui, a palavra blepo significa, o verbo blepo quer dizer percebendo através dos olhos, reparando, né? Pessoa que repara demais as coisas, perceber pelos sentidos, vendo, olhando. Ele começou a observar. Pedro realmente ele andou sobre as águas, numa tempestade furiosa, uma oportunidade difícil, até que se desviou o seu olhar de Jesus para olhar para a tempestade, aquela tempestade violenta, furiosa. Olhar a situação, a circunstância, abriu uma brecha para o medo, e o medo é um dos 7 inimigos da fé viva, né? Um inimigo ferrenho. É por isso que você está nessa situação, meu irmão, minha irmã. Você não olha mais para Jesus, exclusivamente. No versículo 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Segurar Pedro e tirá-lo das águas também foi outro milagre, outra forma de andar no sobrenatural de Deus. E por quinto, obedecer ao princípio da autoridade. Versículo 32 ele diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Agora voltam para o barco onde tudo começou. No versículo 33 ele diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-lhe, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pedro aprendeu a obedecer ao princípio da autoridade, porque um dia seria também uma autoridade. A única forma de você aprender a viver o princípio da autoridade é no discipulado. Lucas 6,40, a Bíblia Viva traduz assim: como pode um aluno saber mais do que um professor? Porque discípulo é um aluno. Mas se ele se esforçar, poderá aprender tanto quanto seu mestre. A Bíblia judaica cristã traduz assim: um talmid, que é discípulo, não está acima do rabi, mestre. Mas cada um, quando bem treinado, será como o rabi, como o mestre. Quando você reconhece a autoridade de Jesus, você obedece às ordens de Jesus e reconhece as autoridades espirituais sobre a sua vida. Somente com a obediência, sua fé será alimentada pela palavra de Deus e mantém-se viva e pode ser ativada. Então a questão é ativar a fé, mas fé viva. Fé morta não é ativada, ela tem que ser ressuscitada. Eu sou um discípulo de alguém, me reúno com ele, estou aprendendo, e futuramente eu terei um discípulo, e aí ele ensinarei. O que devemos aprender com isso? Um resumo, o que a gente deve aprender com isso? 1 Coríntios 2, 13 e 15, ele fala: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humanas, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Todos nós já experimentamos o poder sobrenatural de Deus alguma vez, algumas vezes. Uma cura de uma enfermidade ou doença, um trabalho, uma ajuda para alguém da família, um livramento de uma morte ou acidente, enfim, todo mundo já experimentou isso. Meio difícil alguém não ter experimentado. Mas ficou nisso aí, vez ou outra. Hoje você está aprendendo que pode e deve viver o sobrenatural de Deus como uma sequência na sua vida, como algo contínuo. As bênçãos estão no terceiro céu e você está na terra, como eu já disse. O que está precisando buscar, está precisando fazer para buscar o sobrenatural de Deus? O que será que você tem que fazer? Então tá aí, né? Um milagre de uma cura, um novo trabalho, ou abrir a sua empresa, pagar suas dívidas. Que tipo de milagre você está precisando? Precisamos entender que há um preço a pagar para andar e viver no sobrenatural de Deus. Somente quem for espiritual vai entender isso. Você tem que obedecer a Deus na hora certa, na história, e a hora certa é agora, chegou a hora. Para de brincar de ser cristão. Na história são 2 homens que andaram por sobre as águas, em meio a uma tempestade furiosa, Jesus e Pedro. Quando um cristão está sensível para ouvir a Deus, está atento às ordens de Deus. O sobrenatural de Deus ele acontece quando Deus dá ordem. O sobrenatural de Deus acontece quando você ouve a voz de Deus, pela palavra de Deus, não essas profetadas dos montes por aí. O sobrenatural de Deus acontece quando você toma a atitude de obedecer a palavra de Deus. O sobrenatural de Deus ele acontece quando você toma a atitude de entrar no propósito de Deus e não de procurar fazer as coisas como gosta, que te agradam, mas fazer o que agrada a Deus. O sobrenatural de Deus, a ciência e a razão humana elas não podem explicar. Jesus disse a Pedro: vem
sobre as águas. Jesus disse para Lázaro, vem, lá em João 11:43, vem para fora. Se você quer o sobrenatural de Deus, mas não ouve e não obedece a palavra de Deus, nada acontece. E aí você está desse jeito. Quando você tira os olhos da palavra de Deus, você tira os olhos de Jesus. E aí você passa a focar nos problemas e tempestades da sua vida. Aí você não dorme, fica ansioso, deprimido, fica sem fé, busca por fantasmas e não pela palavra de Deus. Você morre com uma fé morta e muitos acabam se suicidando. Quantas pessoas viveram algum milagre do sobrenatural de Deus, mas no meio da caminhada cristã ficou chateada com a igreja, com a forma como o pastor faz a pregação, e passa a focar nos problemas, acaba indo para outra igreja, ouvindo pregações pela internet que agrada seu coração, vai lá, seleciona, eu quero ouvir isso aqui, e por isso jamais conseguem viver o sobrenatural de Deus. Há muitas pessoas que até começaram bem, mas acabam mal. O segredo para viver o sobrenatural de Deus não é como você começa, mas é como você termina. Eclesiastes 7:8 diz, terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Pedro desceu do barco. Descer do barco aqui significa que eu não confio nas minhas estruturas, nos meus planos, nem nas minhas vontades do meu coração, no meu modo de pensar, nem nos palpites das pessoas. É quando eu saio do controle e entrego o controle nas mãos do Senhor Jesus. Você tem que descer do barco. Não trocar de barco, descer do barco e começar a andar sobre as águas, nessa tempestade furiosa em que você está vivendo nesse momento. Isso é viver sobre o sobrenatural de Deus. Viver no sobrenatural de Deus é estar 100% dependente de Jesus. Passe a direção da sua vida para Deus. Cada área da sua vida, nós somos vasos na mão do oleiro. Romanos 9:20-21, o apóstolo Paulo escreveu, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Você não pode dizer a Deus, o oleiro, aperte aqui, Senhor, mas ali eu não quero, dói muito. Quanto maior é o vaso, mais embaixo ele fica. Quanto menor o vaso, mais alto ele fica. Vasos não têm pernas, dependem do oleiro. Muita gente na igreja só quer estar lá na frente, lá em cima. São vasos grandes. Esses vão para baixo. Jesus vai usar os vasos pequenos. A grande maioria dos cristãos não está pronta para viver o sobrenatural de Deus. E por isso que não vive. E acaba reclamando de tudo e olhando para os problemas, para as dívidas e para a falta de solução em sua vida, buscando soluções evangélicas mágicas. Olha, vem para a nossa igreja e Deus vai trabalhar na sua vida. E começa a orar nos montes, cantar na igreja, acha que tudo isso é uma bênção. Não conhece o sobrenatural de Deus. Não é que eu seja contra essas coisas. É que isso não pode ser o seu propósito, o seu alvo, a sua finalidade. Gente assim não está pronta para viver o sobrenatural de Deus porque busca nas coisas do homem, nas coisas do seu ego. Você recebe a palavra de Deus e não obedece. Fica duvidando e acaba sem a direção de Deus e aí reclama. Senhor, por que eu estou vivendo desse jeito? Porque você não vive o sobrenatural de Deus. Jesus disse, vem para Lázaro, e depois faz um convite para todos. Ele disse, vem para Pedro. Lá em João 6,37 ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus disse vem e não vai. Vem significa se aproxima de mim, significa comunhão com o Senhor Jesus. Vai significa você sozinho, sem Deus, você sozinho lá na sua casa. Ele fala vem. Por que depois de receber um milagre de Deus, geralmente uma pessoa faz a escolha errada? Porque não obedece à palavra de Deus, porque não é discípula e porque deixa de ouvir a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo. Fantasma aqui pode significar aquilo que te assusta, aquilo do que você tem medo. Medo de perder emprego, de acabar o casamento, medo de morrer alguém da família, medo de não conseguir pagar uma dívida que você já tem aí, a grande, medo de não conseguir se casar, de não conseguir um emprego, sei lá, qualquer coisa que te deixa com medo. Medo do inimigo, de um inimigo pessoa, né, física mesmo que está vivendo do seu lado, no trabalho. No versículo 31 de Mateus 14 ele diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mesmo perdendo a fé no meio do caminho, em busca de viver o sobrenatural de Deus, Jesus ele garante um livramento sobrenatural, extraordinário. É interessante, né? Deixa Jesus dirigir a sua vida, sua família, seu dinheiro, seus problemas, viva na dependência de Deus. O fato dele estender as mãos e tirar Pedro da água, já foi um milagre. Porque ele estava afundando, então Jesus o tirou de lá. Isso já foi um milagre. Deixa ele fazer isso.
Se você quer de fato experimentar e viver o sobrenatural de Deus, vai ter que aprender a ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e não de gente que prega o que gosta, como você gosta, para te agradar, por causa dos interesses no seu dinheiro ou qualquer outra coisa que você tenha que é valoroso na obra do Senhor. Se você quer de fato experimentar e viver o sobrenatural de Deus, vai ter que começar com isso. Tiago 1, 22, 25, ele diz assim: não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar em tudo que essa pessoa fizer. Tradução da Bíblia na linguagem de hoje para facilitar aqui o entendimento. Então veja bem, para eu viver o sobrenatural de Deus, eu tenho que estar dentro do propósito de Deus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, eu tenho que ativar a fé viva que determina o milagre de Deus, eu tenho que ter dependência total de Deus e eu tenho que obedecer ao princípio da autoridade vindo da sua palavra. Então, por hoje é só. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, espero que você tenha bastante. Depois que você pega esses textos também, examine com carinho, examine, vá orando com o Espírito Santo, aprendendo essa palavra. E voltaremos a falar sobre esses 5 princípios novamente em outras mensagens, pegando outros textos, para ficar bem gravado. E eu tenho certeza que você vai dar testemunho de que você está aprendendo a viver no sobrenatural de Deus. Pai Celestial, eu oro agora por todas as pessoas que vão receber essa mensagem, que elas possam abrir o coração e a mente para que o Teu Espírito Santo esteja lhes ensinando e ensine-as verdadeiramente a viver no sobrenatural de Deus, a andar no sobrenatural de Deus, a experimentar esse andar no Espírito, no sobrenatural de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o gostei aí que nos ajuda muito. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Abençoe outras vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas possam experimentar, viver, andar no sobrenatural de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Amém.